Meus amados irmãos, diz a Bíblia que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Obediência verdadeira só no sofrimento. Jesus não foi obediente porque obedeceu ao Pai nas horas boas. Ele foi obediente, aprendeu a obediência porque obedeceu na hora em que a sua obediência implicaria em sofrimento. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Eu não quero diminuir as palavras de Cristo nessa noite, não, irmãos. Seguir a Cristo é sofrer com Ele. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:3 o seguinte: Eclesiastes capítulo 7, versículo 3: melhor é a dor do que o riso, porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. A promessa de Jesus Cristo, irmãos, é grande, mas ele diz que vida cristã é sofrimento. Alguém diz: pastor, defina a vida cristã. É sofrimento por amor de Cristo. Mas esse é um presente de Deus. Paulo diz: nos foi concedido não apenas crer nele, mas nós somos presenteados com o privilégio de padecer por ele. O que foi que Jesus disse a Saulo quando ele se converteu? Eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja como é que Jesus explicou a vida cristã para Paulo. Jesus disse: Paulo, é sofrer pelo meu nome. A partir de hoje tu vai aprender uma lição: o quanto importa sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo fala de tudo que passou por amor a Cristo na sua epístola aos Coríntios. A Bíblia diz que é por tribulações que entramos no reino de Deus. Sem tribulações nós não podemos entrar no reino. Quanto mais atribulado, se delas, ou seja, das tribulações, você aprender, você vai entrando mais no reino. Não é que você é muito atribulado aqui e entra no reino lá, não. É que você é atribulado aqui e já entra no reino aqui. Quanto mais tribulação, mais você vai a fundo no reino de Deus. Agora, alguém diz: pastor, o crente está no deserto, é a caminho de Canaã. Tá, não, o crente está no deserto e em Canaã ao mesmo tempo. A travessia do Mar Vermelho é um símbolo do batismo, e a travessia do Jordão também. O crente está um só tempo no deserto e em Canaã. Meus irmãos, o cristianismo é sofrimento no deserto, mas é Canaã também. Nós temos uma vida externa, e vista a nossa vida só por essa dimensão, somos os mais infelizes dos homens, diz o apóstolo Paulo. Mas nós também temos uma vida oculta com Cristo em Deus. E é por essa vida que nós podemos dizer: estamos tristes, porém alegres. Nada temos, mas possuindo tudo. Por tribulações entramos no reino de Deus. Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. E eu digo mais: não basta, irmãos, obedecer a Cristo. Não basta sofrer por obedecermos a Ele. É preciso sentir prazer na obediência e, portanto, no sofrimento. Paulo diz: sinto prazer no sofrimento por amor de Cristo. O que ele queria dizer é o seguinte: eu sinto prazer no sofrimento não é porque sou masoquista, não. É porque sofro por amor a Cristo. O crente tem prazer é quando obedece. Ele tem prazer quando obedece. E como a obediência custa sofrimento, ele tem prazer no sofrimento, não por ele em si, mas porque está sofrendo por amor de Cristo. Por isso, bem-aventurados sois vós quando fordes vituperados, quando mentirem contra vós, nesse instante repousa sobre vós a glória de Cristo, a glória de Deus. Exultai e alegrai-vos nesse instante, porque grande é o vosso galardão nos céus. Meus amados irmãos, enquanto participamos das aflições de Cristo, também participamos de sua ressurreição. É morrendo com Ele que com Ele vivemos. É sendo humilhados com Ele que participamos da glória da sua ressurreição. O crente tem que sentir prazer nos sofrimentos por amor a Cristo, porque tem que ter prazer na obediência. Se alguém está gemendo no meio do sofrimento, não está obedecendo a Deus como deve, irmãos. É preciso sentir alegria e prazer nas tribulações.
Não basta fazer o bem sem reconhecer o seu valor. Tem gente que segue os ditames da igreja, as orientações pastorais, mas sem nenhum temor de Deus, com mais temor humano do que de Deus, com mais preocupação em ser visto de forma boa pelos demais do que em atender à voz de Deus. Fazem o bem, mas não estão apegados ao bem, não estão com o coração atrelado ao bem. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, 9, Romanos capítulo 12, versículo de número 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O crente tem que detestar o mal e tem que ser apegado ao bem. Falando de Jesus, o apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Eu vou dizer uma coisa: o sofrimento vai ser prazeroso para você quando você amar a justiça e odiar a iniquidade. Quando você se apegar ao bem e detestar o mal, aí você vai se agradar dos sofrimentos que lhe vêm por estar você fazendo o bem. O crente que sente prazer no bem, o crente que ama o bem, é apegado ao bem, quando sofre por causa do bem que pratica, se alegra, exulta. Se você está gemendo, reclamando, murmurando, eu vou dizer uma coisa: é porque você está fazendo externamente o bem, mas não está apegado ao bem no seu coração. Não ama o bem, porque quem ama, irmão, sente prazer naquilo que ama. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O escritor de Hebreus diz: ainda não resististe até o sangue contra o pecado. O crente tem que resistir o pecado até o sangue. Se for preciso morrer, que morra, mas não pecar.